Então, vou dar abertura então a esse evento aqui do nosso Cine Debate, do Grupo de Estudos de Psicanálise de Marília e Região. E hoje tivemos aqui o filme O Último Duelo. Quem sobreviveu viu até o fim, né? E temos aqui a participação então do Alceu Casseb, nosso colega de muitos anos lá de São Paulo. Tenho convivência com o Alceu há muitos anos aí. E queria apresentar o Alceu primeiro de tudo. Preciso pegar o óculos, porque sem o óculos eu não leio nada. O, o Alceu, então, é psiquiatra, doutor em saúde mental pela Unicamp, membro efetivo e analista de data da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, editor associado da revista Uruguaia de Psicanálise, editor associado do livro anual do International Journal of Psychanalysis. Então, Alceu, bem-vindo aqui ao nosso grupo, à nossa reunião. E queria dar uma palavrinha aqui, passar a palavra para Cibele Brandão, que é a nossa atual presidente aqui do grupo de estudos, antes de você começar a falar. Obrigado. Aqui. Aqui? É. Tá. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que estão online. E as nossas boas-vindas para o Alceu. E também a nossa alegria de estar recebendo a Rosane Casseb também. Muito obrigada pela presença de todos. E queria te falar assim, Alceu, é sempre uma alegria para nós quando nós recebemos você aqui. Agora fazia tempo que você não vinha, então vamos voltar a esse contato que é sempre tão frutífero para nós e estamos assim ansiosos para ouvir os seus comentários. Tá? Então, um abraço a todos e uma ótima reunião para nós. Sim, mas não em reuniões assim maiores, né? Em aula, sim, sim. Mas é um grupo que fica restrito ali, né, às aulas. Nós já fizemos reuniões muito grandes, por isso que eu falei assim. Tá bom, então um abraço e muito obrigada. Então, é com você, Alceu, dando a palavra aí para a nossa conversa. Obrigado. Tá bom, espero que esteja um volume bom, que esteja transmitindo bem. Antes de mais nada, é praxe a gente agradecer não só o convite, mas a amizade e a generosidade aí do Grupo de Marília. Durante muito tempo me senti um membro honorário. O pessoal daí sabe disto. Temos ligações antigas, né? Lamento a presença do Pavan, meu grande amigo daí. E espero que possa trazer uma conversa que seja de utilidade para todos. Imagino que a grande maioria, se não a totalidade, são de colegas que atendem pessoas, que têm uma responsabilidade ética. Então, eu procurei centrar as minhas observações em cima do que um analista faz. E para isso, eu tenho um textinho aqui pequeno e disparador de conversa. Qualquer momento, qualquer um pode interromper, fazer uma observação e aí depois a gente continua. Uma conversa franca e tranquila no sábado à tarde. Eu dei o nome do meu comentário de uma introdução vida onírica e autobiografias emocionais. Para os não familiarizados com a perspectiva freudiana da vida onírica, inicio essa conversa citando um pouco da metapsicologia da vida onírica que Freud propôs. De forma muito resumida, posso me arriscar listando uma sequência de eventos que Freud apresentou na virada do século XIX e que estudava direta ou indiretamente há pelo menos 20 anos. Vou contar de forma sucinta mais ou menos o que Freud propõe. Há um mecanismo singular e individual em cada pessoa, onde se tenta elaborar conteúdos que vão fazendo parte da importante vida psíquica de cada um. Como diz Meltzer, o sonho é a nossa manifestação mais verdadeira.
Freud pegou um vértice, que é a realização de desejos. Desejos nem sempre apreensíveis pela lógica da consciência. O anseio desse desejo que forma as ações no sonho foi denominado de pensamento latente. Um complexo mecanismo entra em ação para criar nosso filme particular. Comprimimos e sobrepondo experiências em um código particular, singular, nem sempre reconhecido pelo sonhador. Utilizamos também restos diurnos, termo freudiano, que se refere a elementos sensoriais sensitivos que ficam de alguma maneira em nossa mente. Pensamentos latentes procuram o caminho para ser desenvolvido realizando o seu desejo inconsciente, geralmente uma realização alucinatória do desejo. E assim pode deixar a mente livre desse empecilho. Sonhando, vivemos intensamente esse processo. Quando podemos, relatamos algo disso. Freud chamou esse relato de conteúdo manifesto. O sonho que pode ser relatado, pois passou pela censura. Eu estou tratando o diretor, o roteirista e o produtor como se fosse uma única pessoa e uma espécie de alguém que está utilizando o filme para comunicar um sonho. Assim que eu estou tratando esse filme. Então eu pergunto, o que é um diretor de cinema no sentido de funcionar como um catalisador da vida emocional? Sem dúvida, é uma pessoa que se prepara para pôr em operação sua porção de ego, que constrói, produzindo um sonho que apresenta parte do pensamento latente numa narrativa que se assemelha a um relato de conteúdo manifesto. Na mente, tudo que podemos agregar no sonho fazemos sem cerimônia. Freud falava em resíduos diurnos para se referir àqueles conteúdos que ficam circulando na mente em busca de integração. O diretor utiliza o roteiro como combinação do pensamento latente e os restos diurnos. Nossa mente busca personagens para compor o sonho. O diretor estuda as características dos atores disponíveis e busca contratá-los. Assim como o sonho, nem sempre o diretor acerta nas escolhas. Mas o papel dentro do enredo deve ser apresentado. O ambiente é tarefa do produtor no cinema, sempre dirigido pelo diretor. Nos sonhos, somos atemporais, ou até mesmo destemporais ou transtemporais. E sobrepomos geografias e tempos. E o que mais vocês queiram colocar. No sonho, funcionamentos na rotação, funcionamos, né? Numa rotação denominada de primária. Freud chamou isso de processo primário. Combinações e sobreposições, situações e preconcepções intermeiam-se, criando uma espécie de narrativa que tem como destino integrar a mente, se tiver alguém para ajudar. No filme, o diretor, esse alguém em geral analista. No filme, o diretor utiliza também uma linguagem complexa. Ele usa história, filosofia, antropologia, linguística, imagética, música, sonoplastia, arte dramática, tecnologias e sei lá o que mais. No sonho, a gente usa tudo que a gente pode. Bion propôs um caminho ampliado para o modelo metapsicológico sobre a vida onírica que Freud destravou. Aqui é interessante porque me discutiram que não era destravar, acho que era deu origem ou fez andar, né? Mas eu acho que ele destravou, porque já estava em pauta a discussão do sonho naquela época. Colocou ênfase no fato que aprendemos com nossas relações significativas a reter uma espécie de clusters oníricos, núcleo de metodologia epistemológica capaz de produzir ligações entre o que retemos como primariamente importante em nossas memórias e nossa vida de experiência emocional. São, em essência, tentativas de gerar um filme particular que veicula a nossa verdade mais íntima e que temos dificuldade para vivenciá-las ou até mesmo vir a desvendá-las para nós mesmos. Os sonhos refletem nossas verdades em sua rica e particular linguagem. Os filmes também abordam verdades. Verdades que nos auxiliam a nos aproximar de nossas próprias, quer relativas ao conteúdo, quer com a magistral capacidade de ocultamento. Por isso que antigamente o cinema era chamado de sala de projeções.
Projetamos, então, nossa vida emocional na tela. Construímos um sonho sobreposto ao que vemos. Às vezes, com tamanha verdade que saímos estranhos da experiência com a narrativa recriada. Nessa reconstrução, o filme opera como uma vivência nova, portanto desconhecida, que vai sensibilizar memórias emocionais que temos clamado por ampliação e conhecimento. E assim gera um novo sonho, agora tendo duas fontes distintas. Nossos conteúdos emocionais de memórias e o que ficou sensibilizado pelo filme assistido. Temos aqui, eu contei, 20 pessoas online, acho que mais umas tantas aí presentes. Certamente teremos esse número de reconstruções oníricas individuais, mas com um privilégio ímpar. Partimos todos das mesmas bases oferecidas pelo filme sonho do diretor, produtor, cineasta, que eu posso chamar só de Scott. Existem aqueles que se sensibilizaram mais com um determinado aspecto, outros com outro. Uns têm uma determinada experiência que foi despertada por Scott. Outros recriaram sua experiência sem verbalização. Outros ainda estão tentando ou procurando discriminar o que ficou. Discriminações muitas vezes difíceis que podem necessitar de novos sonhos. É esse caldo de possibilidades que faz desse encontro uma delícia de vir a viajar por mentes e histórias de vida e que temos a oportunidade livre de usar o mesmo conteúdo manifesto, dirigido por Scott, como ponto de partida comum. Por isso que eu aceito essa tarefa e fiquei muito contente com o convite do Grupo de Marília. Considero essa tarefa fértil, interessante e extremamente agradável. Não tenho pretensão de fazer qualquer inferência sobre a vida hipotética ou não do Scott. Há vários comentários na internet que tentam fazer um paralelo da verdade histórica, etc. Eu não estou me preocupando com nada disso. Também não desejo fazer confissões claras sobre os meus conteúdos que se ligam com essa magnífica obra que acabamos de rever. Bom, então o que eu vou fazer? Conversar sobre alguns pontos que possam ser de interesse comum, uma vez que eu não conheço a plateia. Vejamos um recorte que ousadamente vou propor para vocês como proposta inicial dessa nossa conversa. O filme traça um percurso de construção de uma amizade por volta da segunda metade do século XIV, como um caminho de nos dirigir ao tema central, que se apoia nos valores e virtuosidades de um outro tempo, que, de fato, por não sermos historiadores, não temos como constatar. Eu diria assim, se fosse um sonho comum, né, é a gente sonhar com coisas da infância. Na clínica, os pacientes nos colocam em lugares que eles conhecem e devemos deixar de lado julgamento e conhecimentos prévios, uma vez que aquele sonho foi produzido por aquele analisando, assim como o filme foi feito por Scott. Para Scott, o homem de seu sonho é forte, deve ser poderoso, honrar sua árvore genealógica e vencer obstáculos. Assim, Jean e Chris se encontram, um ampliando essa masculinidade do outro. Scott parece procurar assimilar uma condição humana difícil, ser amigo até a página 2. Chris, que devia a vida a Jean, aceita se tornar uma espécie de cobrador de impostos e, sem se importar com a situação de Jean, acaba por criar uma rusga com essa tarefa. Na página 3, já que a gente falava da página 2, da pseudo-amizade entre eles, a ganância associada à astúcia leva a Gris a obter um lugar junto às autoridades, no caso, o Conde Pierre. Com isso, suas qualidades, então, se destacam, tornando a situação do prejudicado, que Jean demonstra, algo que contrasta com as habilidades sociais e conquistas de lugares. Aqui eu encontro outro ponto de investigação incômodo de Scott. Os espertos sempre se dão bem? Fausto terá que se submeter ao demônio para vir a ser alguém no sonho de Goethe? O honesto é passado para trás? Scott, mesclando em sua narrativa e astúcia com a atitude do bom vivant de um Gris das orgias no poder, uma espécie de antepassado do que pensamos ser nossa Brasília de hoje. Mas ainda, ou podia ser aqui o Palácio dos Bandeirantes.
É um Gris destituindo-se dos resquícios de remorso e da presente dívida quanto a ter sido salvo em batalha. Presenciaremos um ex-escudeiro que passou a ocupar a posição de vassalo e ávido em seu caminho na busca por poder e afirmação masculina. Cabe salientar que é na ausência de uma função psíquica que se produz a necessidade de propaganda e de a ter em abundância. Até aqui, Scott conta um sonho que se situa no que Shakespeare denominou de comédia, ou seja, conflitos humanos, situações que podem ter um encaminhamento racional, jurídico ou mesmo apenas emocional, nem sempre encontrando resolução e podendo se transformar em repetições instigadoras de um agravamento. Exatamente o que vai ocorrer. Enquanto Scott discutia dinheiro, relações de poder que evidenciam virtudes, foi construindo no sonho de Scott uma pré-concepção, um sonho pouco discriminado em quem assiste à comédia, a respeito dos personagens centrais. Jean, honesto, dedicado, meio bronco, forte, sem estilo ou charme e sem jogo de cintura. Um Jean injustiçado. Do outro lado, um Gris inteligente, aproveitador, sedutor, constituidor de espaço social, portador de uma educação, maneiras, intelecto, erudição, talhado para a aristocracia, mas com pouca consistência emocional, ou seja, meio Maria vai com as outras. A comédia se transforma então em drama. Shakespeare trata como drama um conflito em que envolve Deus, ou seja, a vida ou a morte. Ocorre então o suposto estupro. Eu digo suposto porque a gente vai ver que tem uma outra discussão atrás disso. Fato central trabalhado por Scott como sendo o deflagrador da loucura, tanto na excitação sexual, da paixão, como na execução e propriamente nas diversas consequências subsequentes. Até aqui víamos um filme comum, narrativas comum, ou seja, corriqueiras que acrescenta pouco para quem busca um cinema capaz de ampliação emocional. Como, em geral, os analistas gostam de museus complicados, cinemas complicados, filmes complicados. É quando surge, então, o inesperado, a genialidade de Scott, e meu maior motivo de escolher esse filme para discussão. Observar a singularidade da mente humana e suas interpretações tingidas por seus desejos. Scott apresenta, sem avisar, 3 versões do ocorrido, uma de cada um dos envolvidos. Como a narrativa das imagens comunicam com precisão o humano de cada um de nós, nossa capacidade para distorcer fatos, agregando nossos desejos e necessidades emocionais. Nossa mente transformadora, que mente para nós mesmos e nos confunde para nos aliviar de dores. Agora tem um subtítulo aqui que eu chamei de Transformações desde os desejos. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um das 3 versões. A versão do Jean eu chamei de O Destemido Lutador. Jean tem motivo de sobra para agir seu ódio por Gris, para desafiar o poder e ser visto como capaz de ser o cavaleiro, mas nunca um cavalheiro. Aquele que fará justiça oferecendo a si próprio como mão justiceira de Deus ou do demônio, como quer deixar em aberto nosso diretor Nietzscheano. A hora e a masculinidade, a honra e a masculinidade, objeto único com concepções ambíguas, são tratadas no sonho-filme de Scott, como deflagrador das ações psicóticas, ou seja, totalitárias, absolutistas, que visam dar conta de matrizes emocionais profundamente enraizadas na história do indivíduo. Situação que foi intensificada pela infertilidade que vivia com Margaret. Não é claro na narrativa, mas existe a ideia na época que a fecundação apenas ocorre sob prazer da mulher. E parece que o estupro gerou gravidez da Margaret. Bom, então vamos ver a versão da Margaret. A vítima envolta em remorso, assim chamei a participação da Margaret. Margaret casou-se por amor a seu pai, não a Jean. Fato que Scott deu pouca atenção.
mas evidenciou sua pouca ligação erótica com o próprio marido através de pequenos movimentos relativos ao requinte, principalmente na noite de núpcias, e a falta de jeito do marido. Chega a quase admitir que flertou com Gris, que aceitou suas incursões eróticas como se ele estivesse familiarizado com as insatisfações sexuais dela. Ela deixa em aberto, mas com forte insinuação, que aproveitou o ato sexual, mesmo sem tê-lo consentido e desfrutado plenamente. Entretanto, a perspectiva de estar grávida e o filho assumir características de Gris poderia denunciar a toda a situação. Optou, como fazemos nas soluções de compromisso, a colocar o marido ao seu lado, uma vez que ser mãe é seu real desejo, já que é o amor com o pai, o tal do herdeiro, o que fica evidente nas últimas cenas do filme. Agora, a versão do Gris. O autor do crime sem crime. Scott nos brinda com a versão de Gris do ocorrido, evidenciando todo o processo de flerte, todos os indícios que ele recolheu, consciente ou inconscientemente, acerca daquela desejada mulher que para ele era mal amada e merecia um homem de verdade, ele, Gris. Scott apresenta um personagem que é envolvido pela mulher sedutora. É transtornado pela visita dos habitantes dos Campos Elíseos que instigam uma paixão, ou seja, o demônio. Paixão em grego é pathos, que o leva a um homicídio de si mesmo através da espada de Jan. Esse um crime imposto por Scott aos astutos que não sustentam virtudes, ou talvez a própria virtude de ter preservado seu filho em Margaret. No sonho de Scott, todo estúpido deve sofrer, a virtude deve vencer. Do outro lado, a grande virtude não é o crime produzido, mas o fato de viver um amor dolorido. E agora, para encerrar, eu vou dizer duas coisas só. Um bom filme se transforma em uma espécie de mito, gerando um conhecimento que é transmitido oralmente. Condensa situações humanas que são de interesse. Por isso, voltamos a lembrar de passagens de filmes para dar linguagem à conversa sobre a vida emocional. Dessa forma, quero deixar meu agradecimento anônimo a Kurosawa, Scopola, Moreira Salles, Glauber Rocha e assim vai. E a todos que dedicaram sua vida a nos auxiliar a enriquecer a nossa, como esse grupo que está fazendo essa discussão com o cinema. É uma provocação para conversarmos. Meia hora, Luiz, como eu me programei. Muito bom, Alceu. Obrigado aí pela sua participação. E eu achei muito interessante que você falou de tomar o filme como aquilo que dispara para cada um, né? Vai ter um disparador, né? Então, o que você falou, fez associação com sonhos. A gente vai ver uma cena ou vai viver uma situação, mas cada um vai fazer o seu sonho transformar aquilo, né? Eu achei interessante. Vou deixar rolar um pouco a reunião, depois a gente conversa mais. Então, está aberta a conversa. Quem quiser se inscrever, que estiver online, pode levantar a mãozinha aí, né? Ou acenar aí na tela também, que a gente pode ver também. E também faço o convite a quem está aqui presente para, se quiser participar, está aberta a conversa. Em síntese, né, eu vejo que o cinema, a sétima arte, é uma produção de sonho, de um sonho quase que coletivo que procura lidar com questões possivelmente individuais, ou do roteirista ou do diretor, e que são questões universais. Então, a gente aproveita isso para ressonhar esses conteúdos. Eu vi aí, provoquei com 3 temas, né? A injustiça de Jean, a questão do amor que leva à atitude psicótica e o arrependimento em nome de um amor edípico que nunca pode ser comunicado. Em síntese, o que eu me baseei como ponto de partida é isso. Mas o filme tem muito mais.
A Sibeli vai começar. Bem, eu queria, em primeiro lugar, falar que interessante a provocação do Alceu, né? E a homenagem, né, que você presta aos grandes diretores, que realmente o cinema, a sétima arte, quanto que ela nos traz de possibilidade de ampliação das nossas percepções, né? Então, Alceu, eu fiquei pensando o seguinte, que na sala das projeções, é muito interessante ser dado esse nome. A minha projeção, ela vai no lado da mulher, né? Naturalmente chama muito a atenção. E eu fiquei pensando assim, se nós poderíamos considerar essa história toda como uma expressão da fantasia inconsciente de todos os personagens e pensar, por exemplo, o perigo de uma mulher achar um moço bonito, né? E toda a tragédia que isso pode trazer. Não sei se aconteceu mesmo o estupro ou não, a gente não sabe. Tem tantas possibilidades, né? Mas certamente na mente de cada um pode ter havido sim uma imensa atração, uma imensa paixão, e toda a angústia que acompanha essa vida onírica e o que, que ela pode construir, né? Inclusive as consequências. É um filme difícil de assistir porque as cenas são muito intensas, né? E remete talvez a toda a proibição que existe de sentir algo e como o ser humano é amedrontado pelo desejo, né? Fiquei pensando nessa linha. E os homens colocados assim como tão egoístas e preocupados com a vaidade, com a honra a ser considerada, e, e a mulher descrita como alguém que não era vista em nada, né? Fica assim como uma mercadoria, né? Do pai, do marido, do, não sei se é amante ou a paixão dela, né? O sonho dela de achar aquele moço bonito, né? Quer comentar alguma coisa? Ou vou ver se tem mais alguém para falar? Sempre, se você me der palavra, eu vou falar sempre. Eu sou tagarela. Eu acho que o vértice que a Cibele chama a atenção é a questão da falta de verdade, né? Então, se tem um casamento que falta uma verdade consistente, realmente achar alguém bonito, ou se interessar por alguém, ou jogar charme, se transforma num caminho de desfazer alguma coisa que não foi bem feita. A mulher como objeto e como alguém quase coadjuvante da vida desses homens poderosos, né? É um fato histórico, que eu acho que não mudou muito, tem mudado muito pouco em termos populacionais, com todos os ganhos que as mulheres têm, eu acho que não é pouco. Agora, do ponto de vista histórico, eu fui estudar um pouco, realmente aconteceu esse julgamento, aconteceu o duelo. O relato dos historiadores é que tiveram três funcionários do Gris que seguraram ela, o estupro aconteceu mesmo. Ela flertou mais com ele do que o filme dá a entender. E o filho realmente era uma cópia do Gris. Depois ficou a hipótese de que o Jean era infértil. Ele não conseguiu ter nenhuma gravidez na história dele. Isso é o que se tem de conhecimento histórico da época. Mas para a gente o que importa, né, é o sonho do Scott, do grupo lá, o roteirista, o produtor e o diretor, onde ele aproveita essa metáfora antiga, como se a gente tivesse regredido ao momento infantil, para poder
fazer acontecer cenas que tentem dar conta das nossas perturbações. E ao invés do que o Freud coloca, muitas vezes o sonho não está na direção de realizar um desejo, a menos que você amplie muito o conceito de desejo. Mas ele está a serviço de acomodar situações psíquicas diversas, muitas vezes com o que o Bion chamou de tropismo pela confusão, já que o Bion descreve 3 tipos de tropismo: o tropismo ao sadismo, o tropismo à confusão, né, e a hipérbole, ao exagero. Agora, o que a gente pode ver no filme, que eu acho que é interessante enquanto um sonho, a tentativa de discutir temas que eu acho que está na história do Scott, do Ridley Scott. Se você for ver lá os filmes que ele fez, tanto Alien como os outros filmes todos, você vai ver que tem esse tema da justiça e injustiça, do menino que sofre porque nunca teve o que era de direito, né? Que é bem a história do Jean. E que nesse último filme dele, ou desses últimos filmes, ele talvez consiga fazer um pouco mais de justiça, usando a metáfora histórica, né? O Jean acaba matando o Gris, como se a justiça acaba vencendo de alguma maneira. A gente sabe que, na realidade, essas coisas são mais relativas do que a gente gostaria. O fato é que a verdade emocional é uma busca em análise. Uma verdade que nem sempre agrada, nem sempre liberta a pessoa. Às vezes a gente vê que demora muito uma pessoa aproveitar a verdade como um campo de liberdade. Porque é uma verdade conhecer a si próprio. Não é tanto uma verdade sobre a situação ambiental ou a situação externa, né? É sobre o que temos dentro. Eu quis botar ênfase mais nisto, menos por fazer propaganda de psicanálise, que eu acho que não precisa, mas mais para colocar ênfase num tipo de compromisso que a gente tem com as pessoas que a gente se propõe a trabalhar junto. Dividir um pedaço da vida, né? Porque quando você tem uma análise com uma pessoa, você está dividindo um pedaço da tua vida. Só acrescentar uma coisa ao seu, como decorrência do que a gente está conversando, é um filme que realmente dá margem para muita coisa, inclusive esse assunto que você levantou, as questões da infertilidade, né? Quer dizer, como que é um fato que a pessoa pode tomar conhecimento, mas como que isso pode ficar catastrófico na mente, né? Por exemplo, do Jean não poder ter aquilo que ele tinha de direito, ficar sem, a gente poder entender como uma angústia diante de não se sentir completo naquilo que ele teria direito, por exemplo, poder gerar uma gravidez, né? E muitas coisas, né? Que pode ter. É um filme que dá margem para muita coisa. É muito interessante. Eu queria fazer um comentário juntando aqui com a conversa de vocês, que é, para mim, Alceu, eu vi esse filme como um tipo libelo da mulher, né? Assim, uma bandeira feminista, se a gente pudesse falar, lá na época ainda da construção da Notre Dame, né? O filme é muito interessante porque mostra Paris antiga, né? E várias vezes e fica assim toda aquela área ao redor da Notre Dame tudo vazio. Hoje a gente sabe que é tudo aquilo ocupado, né? Construído, e a Notre Dame sendo construída agora já também já foi queimada, já não é mais aquela antiga, né? Mas eu achei que assim o que eu poria destaque é a luta da mulher, né? A mulher se destacou ao longo do tempo, a questão de longo do tempo, né? A mulher, ao longo do tempo, tem sido sempre dominada. O homem tenta dominar a mulher de tudo que é jeito, né? Eu acho que, no fundo, a mulher é perigosa mesmo para o homem, porque o homem, eu acho que é muito inseguro.
né, em relação à mulher. De modo geral, eu entendo assim, né? E porque eu, pessoalmente, eu acho as mulheres muito mais interessantes que os homens, eu, pessoalmente, né? E os homens, em geral, são caras, assim, de conversa meio chata, né? As mulheres têm conversa muito mais interessante. Então, eu achei esse destaque que o marido, mesmo não sendo bom de cama, que ele era meio sem graça na cama, né? E ela não achava nenhuma graça no sexo com ele, né? Ele não vai. E ela também não achava graça naquilo, mas ele fez aliança com ela. Ele acreditou na palavra dela, juntou ela e levou à frente, né? Então, embora o final da luta dos dois ficou para como se fosse Deus é que foi então Deus é que resolveu, né? Mas foi muita luta para ele acertar aquela parada lá, né? Então eu destacaria a questão feminina, sabe, da mulher sempre oprimida ao longo dos séculos e ela lutou por algo que a própria mãe do rapaz lá disse que ela também tinha vivido a situação e ficam quietas, né? Não falam nada, ficam quietas, né? E hoje a gente está vivendo um tempo que as mulheres estão tendo assim voz para lutar e para não aceitar mais que os homens façam com elas o que bem entendem, né? Até matar mesmo, né? Assassinar. Obrigado. Se eu desenvolver um pouquinho o que você está propondo, né? A minha hipótese é que o Ridley Scott ele sofreu muito com uma mãe frágil e demorou muito para descobrir a mulher que ele tinha. E é isso que eu chamo de falta de uma verdade relacional. Fica tudo devendo e tudo por acontecer, em geral, por caminhos pouco constituídos, né? E nisso você pode colocar a questão de direitos, de posição e etc. Mas a falta de verdade prejudica os dois lados. E ao seu, tá ligado? Me ouve bem, ao seu? Tô ouvindo. Ah, joia. Ao seu Vinícius aqui. Eu Não, gostaria de eu só colocar. não estou te vendo. Você está aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Tô aqui no Diga. fundo. Tá bom. Teve duas coisas assim que me chamou bastante atenção no filme. Eu gostaria de colocar para o senhor pensar aqui junto comigo, né? Uma, assim, durante o filme eu sempre ficava pensando assim, puxa vida, como é difícil lidar com a nossa maldade, né? Porque é um filme muito violento, né? É, eu me lembrava de uma frase do Winnicott que eu estava lendo recentemente, que ele dizia, né? É um problema de crianças e adultos a gente lidar com a maldade que nos habita, né? Porque o tempo todo a gente vê ali, seja um estupro, seja uma briga, né? É um filme muito violento. Isso me chamou bastante atenção, né? Particularmente os homens, né, no filme são assim violentos, mas enfim, acho que durante toda a extensão do filme e sobretudo no final ele acaba assim muito violento, né? E acho que é o conflito que a gente vive de como expressar a nossa maldade de uma forma socialmente aceitável, né? Sem, enfim, levar prejuízos ao outro, né? Então isso me passou bastante pela cabeça ao longo do filme, né? Em muitas cenas isso me vinha. E uma outra questão que me ocorreu também, o senhor mencionou o Akira Kurosawa, que é um diretor que eu gosto, e tem um filme dele que agora eu não tenho certeza, faz muitos anos que eu vi, mas que ele tem a mesma característica desse, o Último Duelo, né? Eu acho que é o Rashomon, não sei se o senhor já assistiu, Já. que ele conta a mesma história três vezes também, né? Tá bem. É, é esse, né? E aí eu tava me lembrando de uma passagem do Freud lá na interpretação dos sonhos. O senhor fez essa analogia com o sonho, que ele conta que ele fala para as pacientes contar o mesmo sonho. Então, conta de novo. A pessoa conta o sonho e ele pede para a pessoa contar o sonho de novo. E aí a pessoa conta e ele, mas, né? E vai dando voz para a pessoa e falando do sonho. E a pessoa vai agregando elementos no sonho, né?
Então ela conta uma vez o sonho e aí ele pede conta de novo e a pessoa conta e ela vai agregando elementos, aquilo vai se ampliando, né? E eu achei curioso porque o filme, todos eles, ele fala a verdade segundo esse, a verdade segundo aquele, quer dizer, todos eles são uma verdade. E a coisa vai ficando só cada vez mais complexa, né? Mais complexa, mais rica de elementos ali, né? Na hora que a gente vai vendo a visão, né, de cada um. E eu fiquei pensando como a gente vive isso também, né, no consultório, porque a pessoa te traz um conteúdo e conforme a gente vai conhecendo mais essa pessoa, como aquilo vai se tornando mais complexo, vai se ramificando para outras coisas, né? Enfim, né, enfim, achei que essa analogia era interessante, né? Porque acho que faz parte também do nosso cotidiano, né? No trabalho, né? Uma coisa é clara, né, Vinícius? Você vem de uma criação que teve muito respeito. Até você me chama de senhor. Tá bom, não precisa. Somos tudo colega. Mas você vem de uma origem de muito respeito. E quem tem um ambiente onde predomina o respeito, aliás, respeito é uma palavra interessante, que significa olhar para trás. É respectus, é voltar o peito para trás. E você tem isto, né? Então você olha na ordem do que você chamou de violência. Tem no filme, eu acho que mais agressividade do que violência, em várias dimensões. Uma delas, o Luiz Fernando Foucault, que é sobre a mulher. A outra é a violência fruto de uma sedução que passa por cima de qualquer senso de justiça. Eu duvido que na Idade Média se discutia isso. Agora, você levanta um ponto importante, que eu acho que a gente precisa considerar, que é a questão de olhar o desejo em uma narrativa. A gente faz transformações dentro da nossa mente o tempo todo. Aquela brincadeira de criança de contar um segredo no ouvido, né? Começa com conhaque de alcatrão e termina com catraca de canhão, né? Quer dizer, vai se trocando a escuta, a observação, o valor, o elemento psíquico que entra em cada um. E isso desembocou uma vez numa conversa que eu tive com um grupo que me perguntou que verdade é essa que o Bion se refere, né? Como se pudesse existir uma verdade absoluta para todo mundo. E aí eu disse, olha, a verdade que interessa na minha visão, dentro de uma análise, é a verdade do psiquismo do paciente e a verdade da relação que é constituída na dupla. Algumas dessas podem ser universais. Por exemplo, todos nós vamos morrer, somos seres finitos. Mas elas não são muitas. As verdades que se procuram, né, são verdades ligadas a essa construção íntima de cada pessoa. Então, é muito mais conhecer o mecanismo que constrói isto, acho que o Bion colocou mais ênfase nesse aspecto, tirando do Freud, pela própria evolução que o Freud propõe, principalmente depois da reformulação da teoria dos instintos, onde a verdade do indivíduo, de como ele é reveladora. Por isso que eu cito Nietzsche, uma hora eu falo de uma aproximação nietzschiana, porque, como Nietzsche, eu também acho que o demônio é que revela o nosso lado mais obscuro, que a gente quer que não exista. E que, infelizmente, muitas doutrinas, no nosso caso aqui, predomina a judaico-cristã, de expurgar tudo que diz respeito ao demônio. E com isso a gente não conhece a nossa parte demoníaca. A gente acha que a gente deixou fora, como Jean, por ser um excelente soldado defensor do rei, aquele deveria dar todos os direitos para ele. E a realidade do ser humano não é bem assim. Então as coisas passam, por isso que você chamou a atenção de eu prefiro colocar um escopo onde de um lado existe a necessidade da agressividade e no outro extremo existe a violência. Por exemplo, sem agressividade a gente não anda, não cria atrito no chão, não vai existir penetração sexual, não se marca um papel, uma caneta. Mas daí a rasgar o papel e não marcar nada é violência. Acho que a sedução que o Gris faz, por exemplo, em direção ao Conde, e com isso ele vai se apropriando de tudo que é do Jean, é extremamente violento.
que termina numa ação específica para quem está assistindo. Acho que o Ridley Scott quer que a gente tenha esse tipo de revolta com relação a essa atitude. E cabe a nós, analistas, aprender a lidar com esse tipo de impacto emocional. Senão a gente acaba compactuando com situações que não são muito úteis para a nossa tarefa com o nosso paciente. Mas muito bom o ponto que você levanta. Obrigado. Agora sim eu vi o Vinícius. Ele passou ali. Rosane, pode falar, viu? Então, eu acho que eu falaria alguma coisa assim muito próxima ao que o Vinícius falou, né? Porque o que me chamou a atenção foi essa questão que o senhor coloca no final, né? Sobre as transformações desde os desejos, né? E poder olhar sobre o ângulo, né? Do lutador, né? O ângulo, né? Do que foi lutador que foi traído, do traidor e da vítima, né? Podendo fazer focar na nossa posição como analista, né? Da gente poder ampliar o olhar e olhar todos os ângulos que são trazidos, que são possíveis trazer, né? Para a gente poder ter uma ideia mais integrada do que está se passando, né? Inclusive olhar, né? O que está o que o paciente está trazendo, o que a gente está, de alguma maneira, entendendo que o paciente está trazendo, e toda essa transformação que vai se fazendo ao longo, né, do contato. É mais ou menos o que eu acho que foi falado agora. Então, eu achei muito interessante esse ponto de vista. Essa questão de, só um pouquinho a parte aí, Elcio, acho que você ia comentar, de Não, fazer vários movimentos, né? A verdade de um, a verdade do outro, a verdade de outro. Tem um filme que eu acho espetacular, que não sei, quase ninguém viu esse filme, é do Roman Polanski, que se chama Baseado em Fatos Reais. É um filme espetacular, mas quase ninguém viu o filme, porque ele mostra o que é aparente, né? E depois aquela aparência, ele engana a gente totalmente, porque a gente fica muito ligado à aparência, mas não vê um monte de coisa que está acontecendo e que depois aparece no final. Eu recomendo muito isso, né? Esse filme. Me lembrou também o livro do Pirandello, né? Assim é como lhe parece, né? Que é esse trama, né? Sim. quem lida com gente está o tempo todo nessa interface. Agora, quem lida com gente tendo noção de verdade, né, fica atento e sensível às verdades. A gente vai achar isso em toda obra de arte. Cinema, literatura, pintura, artes plásticas, acho eu até na arquitetura. Agora, me lembrou um aspecto de uma. É um filme que existe no YouTube, que a Sociedade Britânica fez, em que eles pegaram um grupo de analistas, a maioria já morreu, e fizeram três perguntas, né? O que é a psicanálise hoje? O que tem de diferente na psicanálise britânica? E como é que será o futuro da psicanálise? E uma pergunta com a Edna O'Shaughnessy, como é que é a psicanálise britânica? Ela diz assim, bom, a gente aqui preza muito de ouvir o que o paciente fala, e ouvir de novo, e ouvir, e ouvir, e ouvir. E quando for falar alguma coisa, procura falar alguma coisa que seja simples e útil. Coisa muito difícil da gente fazer. Porque a gente vê pessoas sofrendo, a gente quer falar para as pessoas, a gente quer ser útil para as pessoas. No cinema, isso também acontece. Tem um filme brilhante contemporâneo, já que o Luiz está indicando o filme, né? Que é Anatomia de uma Queda, onde a discussão toda é a verdade, se houve ou não assassinato. E quem vai dar o veredito é um menino.
pela captação subjetiva de toda a situação que envolve o pai e a mãe. É um filme muito interessante nesse sentido. Agora, a gente que trabalha nesse vértice, a gente acaba aprendendo não de ouvir todas as versões, mas de ouvir os elementos emocionais que compõem a relação que a gente faz com uma pessoa, que a gente acaba conhecendo em ângulos que a própria pessoa não conhece, e a pessoa também acaba conhecendo a gente em ângulos que a gente mal conhece, criando uma possibilidade de ampliação do conhecimento. O Bion escreveu uma seta em direção a cá, e depois de cá em direção a esse ó, que é a busca dessa verdade. Nem sempre apreensível, nem sempre com linguagem, e muitas vezes muito mais abstrata do que a gente consegue captar. Porque ela é individual, ela não é a verdade de Nietzsche, nem a verdade das doutrinas ditas religiosas. Está muito mais próxima da verdade dos artistas. E aí eu acho que a filha da Martha Harris foi muito feliz quando foi estudar a questão do impacto estético na mente humana, né? Onde essa verdade tem essas três possibilidades, três vértices que se conjugam: o moral, o estético e o científico. Não só procurando o certo ou errado no moral, mas procurando o que gera afeto e o que não gera. Porque o certo para uma criança é o que gera afeto dos pais. O científico é o verdadeiro para aquela situação, naquele momento e daquela condição. Então, por exemplo, apresentar um boletim com notas altas para os pais. E o estético é mais abstrato. É guardar para si um tipo de beleza em que você possa receber aplauso ou receber inclusão das figuras importantes. Esses elementos ajudam a gente a olhar o quão complexo é o nosso trabalho e como a gente precisa da colaboração de quem a gente atende, né? De quem se interessa a desenvolver uma relação com a gente. No filme, como eu disse, a gente tem um tipo de sonho coletivo projetado. Só que daí é um sonho individual de cada um, de uma composição das suas próprias coisas com aquilo lá. Então a gente pega aquilo lá e tenta transformar numa verdade. A gente vê isso muito em discussão clínica. Um colega apresenta um sonho de uma sessão e todo mundo se acha no direito de ter a verdade sobre aquilo. E não tem. Você tem uma conversa paralela, na melhor das hipóteses. E aqui também, essa conversa paralela que a gente está tendo, para mim, é o que mais me estimula a estar aqui hoje, num sábado, ao invés de estar como a maioria da população, esperando a Madonna. Aliás, a Madonna junto com o Itaú, né? Tem o Itaú e Madonna. Vai contar a história inteira dela, contando o paralelo da história brilhante do Itaú, e tomar dinheiro da gente sem a gente perceber. É uma coisa impressionante. Posso falar um pouquinho? Por favor. Muito obrigada por permitir chamá-lo de você e de Alceu, tá bom? Não, Meu não é nome permitir, eu Mari. faço questão. Obrigada. Meu nome é Mari, não sou psicanalista, então a minha fala será de uma pessoa leiga. E eu gostei demais da colocação de cada um de vocês. E eu vou fazer uma colocação. Eu acho que, na minha opinião, o que morreu, eu acho que ele tinha certeza que ele não estuprou a moça. Dentro O dele, Gris, o Gris, o vou te Gris, ajudar, o Gris. ele não Sim, estuprou. sim. Ele fez o que ela queria, porque ela jogou sedução muitas vezes. Só não viu o que ele quis, né? Aquele olharzinho de sonsa, que ela só se manifestou 2 vezes no filme. Na hora que ele estava estuprando ela
e na hora que ela estava olhando para o filho dela. Eu observei bastante as duas únicas vezes em que eu vi uma mudança na expressão da personagem, de alegria ou de êxtase, ou que nome queremos dar, foi nessas duas situações. Após o estupro, que ela teve aquela morte, a pequena morte, ela teve uma pequena morte, dá para notar, e também a alegria dela de olhar para aquela criança. Aí a fisionomia dela mudou. Ao contrário, foi morna do começo ao fim do filme. Nem no casamento, nem bom, nas relações com o marido, então, dá até dó dela. Tá? De camisola, bom, olhando aquele cara de camisola também dá licença. Não tem tesão que aguente, né? Que se sustente. Bom, esse foi um ponto. O outro, a mãe dele era uma jocasta, era uma coisa, era uma mulher muito forte e tinha que prevalecer o que ela queria. Ela também premeditava tudo e ele ficava entre a mãe e a mulher, querendo ou precisando agradar as duas, sendo as duas muito diferentes uma da outra. E ele querendo ficar bem na cena o tempo todo. Eu acho isso impossível. Né? O Brits, ele tinha uma sede de poder absurda. E ele fazia isso afrontosamente e de maneira velada, dependendo de como lhe convinha. E se nós traçarmos paralelo com as situações atuais, meu Deus, quanto que a gente vê os dois personagens principais, o Ben Affleck, que ele era mesmo, gente, o Conde, né? O Conde, nossa, aquela eminência farta, sabe? Ele estava sempre bem, desde que fizessem as ordens dele. E tinha uma coisa mais dentro. Bom, basicamente, eu acho que o rapaz morreu tendo a certeza de que ele não estuprou ela. E tantas meninas a gente vê hoje que elas frequentam mesmo casas, festas, barcos, iates, elas vão, assim, bares, elas vão de peito aberto, sem saber, sem imaginar as consequências. Não era diferente o cenário, mas o comportamento é o mesmo. Então, eu concordo em 100% quando a questão, muito pouco nós evoluímos. Pouquíssimo, na minha opinião. As mulheres, porque as mulheres conseguiram, meu Deus do céu, quão pouco nós conseguimos, mas muito pouco. Então, cada passinho são aplausos e aplausos, e eu não estou mais nessa vibe, porque, sabe, eu acho que eu vou precisar de umas 3 ou 4 reencarnações para ver alguma mudança real, né? Real. Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de todos. Boa tarde. Eu não estava querendo falar com cada um que fale, porque daí a gente corta, né? Mas a Marise provoca, né? Ela é provocativa. E ela trouxe um ponto que eu não quis abordar para não sofrer interpretações de ser machista e antifeminista, né? Mas ela trouxe um ponto importante, que eu cito de forma genérica, dizendo dos resíduos da figura edípica, que eu acho que os 3 personagens têm de forma importante. A Margarete, que eu acho que está mais casada com o pai do que com qualquer um, até ela descobrir que o pai não existe mais. O Jean, que é casado com um pai rígido, mas ele tem que assumir um patriarcado na marra, e ele não consegue.
E o Gris, que precisa provar para o pai que ele vai ser alguém, né? Acho que o Freud olhava muito esse aspecto que intuitivamente a Marise traz, sem estudar diretamente psicanálise, mas estudando indiretamente o que a gente observa que embasa a psicanálise, que é a atitude humana. Agora, a questão importante das aquisições das mulheres, né? Eu acho que está na direção dos homens adquirirem a verdade da necessidade da relação, da verdade de se darem conta da incompletude. Porque a prepotência de ser pleno, de bastar-se, né, transforma a mulher em objeto. E muitas vezes as mulheres não têm um lugar para poder se fazer existir como alguém que tem condições de constituir essa complementariedade. Então, acaba criando eixos repetitivos que têm panfletagens e publicidades diferentes, como eu acho que a Marise está citando. Eu acho que eu concordo bastante com ela nesse sentido. Não sei se duas, três encarnações, né? Mas que os netos, bisnetos, ou que alguém possa vir a viver algo disso antes do planeta se esgotar, né? Seria desejável. Porque o ponto que vai chamar a atenção da Margarete não é a busca de prazer sexual, é a busca de uma troca de complementariedade afetiva, onde o prazer sexual é uma expressão disto. Ela não pode ter, ela se acomoda. E no filme, na narrativa do Scott, ele valoriza os aspectos do Jean não como marido, mas como uma espécie de substituto do pai. Eles se dão bem para as atividades tipo pai-filha. E parece que a atividade sexual dela não me parece desprovida de erotismo, mas me parece desprovida de excitação. Então, o erotismo ela desloca para outro lugar. Acho que é uma observação do Scott, provavelmente relativa ao próprio desenvolvimento da vida sexual dele. Porque nesse filme, quando ele faz, ele tem 82, 83 anos. Então, acho que tem aí bastante reflexão na linha do Kawabata, para quem se interessa. Kawabata é um japonês que ganhou o prêmio Nobel em 72 e se matou 2 anos depois. Ele escreveu um livro que inspirou o Gabriel Garcia Marques a escrever Memórias de Minhas Putas Tristes. O livro do Kawabata é uma preciosidade. Chama-se A Casa das Belas Adormecidas. É uma história onde os velhos, né, especificamente um, né, que me pareceu o Kawabata, ele vai, né, numa dessas casas, paga um bom dinheiro e se deita ao lado de uma ninfa virgem adormecida, tomou algum tipo de hipnótico. Ela não sabe quem é, não vai saber. Ele não pode tocá-la. Ele passa a noite inteira olhando o corpo da mulher e sonhando toda a vida dele, toda a vida pregressa que ele tem. É muito interessante o livro. Um livrinho fininho, mas de uma densidade que eu acho que chegou a sensibilizar o Garcia Marques. Uma dica aí, mais uma, né? Cada das Virgens Adormecidas. Porque são homens que dão valor para a mulher de um outro jeito, incomum. O Garcia Marques escreve um ancião que não consegue desvirginar uma menina que deve se tornar prostituta. Ele não consegue. Passa o livro inteiro, quem leu, sabe? Ele sofre todo tipo de visitas de conteúdos mentais difíceis. Eu chamaria de pesadelos, muitas vezes acordados. O senhor ia perguntar a você a citação do filme lá da Sociedade Britânica, tem no YouTube. Qual é o nome? Você sabe mais ou menos o nome? Como é que a gente ia achar? O nome do... Encounters Through Generations. Ah, Eu escrevi um trabalho sobre isto, tem lá na biblioteca, em que eu faço críticas usando os diálogos. legal, obrigado. Encounters Through Generations. Uhum. Tem
Anna Siegel, tem a Edna O'Shaughnessy, tem vários que falam. A Cyndi Lauper, tem várias. Aquela pessoal mais antigo da Britânica toda responde essas 3 perguntas. Obrigado. Bom, eu acho que a gente precisa parar, porque já são. Está na hora de jantar, quase é o seu. Então, em nome aqui do Grupo de Estudos de Marília e região, vou agradecer a você, ao seu, a presença de todo mundo que está aqui presente, a presença que está aí pela internet. Quer falar alguma coisa também? Agradecer. Obrigado ao seu. Ok. Então, na mesma linha do que o Luiz Fernando falou, o encontro muito agradável, e o que antecede ao encontro, sabe? A gente poder ver o filme, ficar pensando. Então, obrigada a todos que estão por aqui. E você quer falar do próximo mês, alguma coisa? Não. Surpresa. Não, É. vai ser no primeiro sábado do mês. Deve ser no dia 1º, né? É. Ou depois a gente comunica, tá? É. Tá. Abraço. Obrigada. Não, é muito simples. Uma vez eu ouvi um linguista falar que a língua portuguesa é a única que tem 3 formas de agradecimento. O agradecer pelo que está recebido, o ser grato, que envolve Deus, e o obrigado. Obrigado quer dizer, estou obrigado a retribuir o que eu recebi, né? E em Marília eu estou fazendo isso, eu estou tentando retribuir o que eu recebi em Marília. Ainda continuo recebendo. É um prazer a maneira como vocês acolhem a gente, de forma científica, de forma respeitosa e valorizativa. A Cibele é até redundância falar isso, mas o Luiz, fizemos um grupo de estudo junto durante muito tempo, a gente se conhece de perto. É um prazer estar com vocês, uma pena que não deu para todo mundo falar. Quem sabe uma outra vez. Muito obrigado.